bom dia a todos. Hoje vamos dar início a uma série de podcast, Papo com o Especialista, que a gente vai estar trazendo sempre informações, dicas e fazendo uma interação com a odontologia com outras áreas da saúde. Eu sou Renato Simeone, dentista especialista em implantes dentários. Então, hoje estou aqui com duas convidadas especialíssimas, doutora Poliana Simeone, ortodontista, especialista também. Trabalho também na clínica Simeone Odontologia. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma satisfação, doutora Paula Menegoto, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Eu que agradeço. Agradecer também a presença, estamos aqui com a doutora Paula Menegoto, especialista, dermatologista. Obrigado por vir até aqui, conversar conosco, passar algumas dicas, um pouco do seu conhecimento para nós aí, fazendo essa interação da odontologia com a dermatologia, né, que tem tudo a ver, né? Então, hoje a harmonização com um sorriso bonito, com uma pele bonita, isso traz uma autoestima para os pacientes muito, muito, muito bom, né? Que a gente fica muito feliz. Então, é assim que eu percebo que no consultório, né, as pessoas procuram um dentista. Hoje, a gente não pode dar o luxo de ser dentista só de dente, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, né? Então, a maneira que o paciente chega no consultório, a gente já está olhando o rosto dele ali em todas as consultas. A gente pode estar passando alguma dica, encaminhando para um especialista, né? Justamente para ajudar esse paciente a se satisfazer, ter autoestima mais elevada, né? Então, devolvendo alguma ausência de dente, corrigindo a mordida, né, doutora Poli? Está muito ligado, né? A estética dos dentes, com a pele. Então, para nós é muito importante mesmo a gente ter hoje essa conversa com você, especialista, dermatologista. A gente está podendo indicar também, né? Para fechar com chave de ouro nossos casos, exatamente, nossos pacientes. Isso mesmo. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouco da sua formação, né? É onde você estudou, o tempo de estudo. E estudo a gente nunca para, né? Sempre tem que estar inovando, sempre surge coisas novas, produtos novos, né? Então, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é muito gostoso a gente ver como a gente pode ajudar as pessoas tendo essa integração das especialidades. Então, meu nome é Paula Menegoto, eu sou médica dermatologista, me formei na Universidade Federal do Paraná, e depois eu fiz a especialização em dermatologia na Universidade, na Santa Casa de Curitiba, que é vinculada à PUC. E a gente está aí nessa caminhada, acho que desde a minha formação, 16 anos, isso, e em relação a estudo, a gente, na verdade, nunca para de estudar. Na verdade, eu estava até revendo que esse ano eu já fiz, acho que 5 cursos já. E esse final de semana eu estou indo a São Paulo, mais um. Então, a nossa formação é constante e a gente sempre quer buscar o melhor para que a gente possa entregar às pessoas que nos buscam o que tem de melhor. E com muita naturalidade, leveza. E a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer isso. Por isso que eu acho que a parte da odontologia está diretamente ligada à dermatologia, na questão de saúde e de beleza. E quando a integração é perfeita, eu acho que o melhor é os pacientes que vão acabar tendo esse benefício, né? É verdade. Nós também, de todos. Nós formamos também há 16 anos atrás, né? O tempo passa, né? Na Universidade Federal do Paraná. Na Federal também. Então, a gente percebe, né, que os primeiros implantes que eu trabalhava, as primeiras as técnicas, hoje já uso totalmente outras técnicas, outros tipos de implantes mais modernos, que encaixam mais moderno. Então, a gente sempre tem que estar mesmo buscando cursos, se atualizando, né? Para estar passando informação de ponta, né? O que tem de melhor e o que tem de mais novo, né? Exatamente. Mas eu vejo, né, na nossa clínica, né, Poli, tem pacientes que nos procuram
E a ausência dos dentes, né, faz com que ela perda aquele suporte dos lábios, da bochecha, e fica com as rugas, né? Sim, com os sulcos, né? Na Com verdade, sulcos. o que a gente sabe é que toda a estruturação do osso do rosto, ela está diretamente interligada à estrutura dos dentes, né? Então, uma boa estrutura dentária faz com que o rosto como um todo fique mais belo, fique bem estruturado, e isso faz com que o processo de envelhecimento seja muito mais leve. Então, uma estrutura óssea e dentária bem feita, bem mantida, vai manter um adulto e uma pessoa mais, né, de idade com uma beleza natural em evidência, e isso eu acho que é a busca que a gente tem que ter para que o bonito, natural e bem cuidado seja atingido. É verdade. Exatamente esse nosso Então, foco também. É isso mesmo. É manter as características de cada um, né? Sim. E cuidar dessas características, exatamente. Isso. E manter a estrutura dentária faz com que a região central do rosto fique mantida. E às vezes a gente indo além, né? Quero tratar as rugas para não ficar com aspecto envelhecido. Às vezes é melhor, né? Mais vantajoso você tratar essa estrutura óssea inicialmente, porque se você for ver, às vezes as rugas são um mero detalhe. Mas a pessoa tem toda essa estrutura bonita, ela parece muito mais jovem, muito mais nova do que ela realmente é, pela estrutura óssea de base, né, interna, do que puramente por ter uma ruguinha. Às vezes a ruguinha não é o que denota né, a aparência de envelhecimento. Então, por isso que é a importância da gente conscientizar as pessoas de que essa estrutura bem mantida vai manter ele mais jovem por mais tempo. Mais jovem também, né? Exatamente. Verdade. Mas eu percebo, que nem nós estávamos conversando antes, que antigamente não tinha todo esse cuidado, né? Eu lembro quando eu era criança, nós íamos para a praia, vindo do interior do Paraná para a praia, né? Pô, nossos pais não tinham tanto cuidado com essa exposição ao sol, né? Como a gente tem hoje. Como a gente tem hoje. Isso, então, na verdade, sobre o processo do envelhecimento da pele, né? Falando mais sobre isso, a gente percebe que antigamente não se sabia dos efeitos do sol, da radiação solar. E, na verdade, a gente ia para a praia e fazia algumas barreiras com pomadas, com seja o que fosse, para, na verdade, evitar a queimadura, para não sofrer naquela noite de exposição do sol. Mas o que a gente percebeu ao longo dos estudos, né, e a partir ali da década de 90, é do efeito do protetor solar como proteção à pele, até ao processo de envelhecimento. Então, a radiação, ela faz com que a pele, o DNA das células seja destruído lentamente, até as fibras elásticas, as fibras colágenas, e a longo prazo a gente tem, sem essa proteção devida de pele, a gente tem uma pele mais enrugada, mais envelhecida e com muito mais lesões malignas como um câncer de pele, como em relação a quem se cuida. Só que isso, antigamente, né? A gente está novinho, né? Mas a gente ainda está numa geração que ainda já teve um certo cuidado, né? Ali a partir dos nossos 10 anos, né? Mas o que a gente vai perceber é que a geração futura, que a gente já cuida desde o nascimento, com a exposição solar, vai ter uma pele muito mais sadia, com muito menos fotoenvelhecimento e com muito menos lesão de câncer de pele, porque a gente tem esse cuidado com o efeito nocivo do sol, seja evitando o sol nos horários, né, que tem uma radiação UVB mais intensa, assim como o uso de protetores físicos, como chapéu, boné, mesmo protetores, camisetas com protetores, né, roupas com proteção solar e o próprio uso do protetor solar. Então, isso são os efeitos, né, positivos do conhecimento do uso do protetor solar e de todas as outras proteções. Até a doutora pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu percebo que os nossos pais, né, as pessoas mais, né, de 70, 80 anos já têm mais câncer de pele, né, apresenta mais. A minha idade parece que tem bastante melasma, manchas na pele, mas o câncer de pele ainda é muito comum na nossa idade? Então, assim, o câncer de pele ele começa, em geral, a aparecer ali depois dos 40, 50 anos, né? E isso é reflexo de uma vida inteira, não é reflexo do sol de ontem, tá? Então, é o sol desde novinho.
Então, assim, na geração dos nossos pais, o que a gente percebia é que, na verdade, eles conheceram o uso do protetor solar ali a partir dos 40 anos, né? 30, 40. Então, todo aquele tempo antes, eles tiveram uma exposição solar desprotegida e isso refletiu ali a partir dos seus 40, 50. Na nossa geração, não que a gente não vai ter, eu acho que agora deve estar começando a aparecer reflexo daquilo, né? Dos novinhos. Mas o que se espera ainda não, assim, eu não tenho aqui dado certo científico para você, para te dizer. Mas o que a gente espera é que tendo essa proteção maior na infância ali, na verdade, os estudos mostram que a maior carga de sol que a gente toma durante a vida é até os nossos 18 anos. Então, tendo essa proteção maior nesse início, né, de vida, a gente realmente vai refletir lá depois dos nossos 40, 50 anos na nossa pele, tá? Falando sobre câncer de pele propriamente dito. Certo. Tá, então isso... E os nossos filhos já vão ser mais Os nossos já, porque a gente já hoje, desde os 6, a gente já sabe dos cuidados com o sol e a partir dos 6 meses de idade é liberado o uso do protetor solar. Então, pense uma vida inteira, né? Uma infância inteira sendo bem cuidada. Isso com certeza vai refletir lá na frente, na idade adulta deles. Sim. Não tenho dúvida. A parte de manchas na pele, a gente tem bastante dificuldade de tratar, né? Sim. Eu vejo que tem, né, a outra nossa irmã, né, a Pri, ela tem algumas manchas e ela fica lidando com essas manchas o tempo todo. Aí realmente tem períodos, assim, o estresse também está relacionado, alguma coisa, parece que tem períodos ou que ela descuida que essas manchas ficam mais evidentes e tem períodos que elas somem. Sim, então provavelmente a gente esteja conversando a respeito do melasma, né? Então o melasma é uma condição crônica. Quando eu falo crônica, é uma coisa que ela vai acompanhar a gente ao longo da nossa vida, com períodos de piora, períodos de melhora. São manchas que acometem muito mais as mulheres do que os homens, não que eles não sejam vítimas do processo, mas é algo que, por não ter cura e por ser de difícil tratamento, e às vezes por estigmatizar, porque às vezes tem algumas manchas que ficam na maçã do rosto ou na testa, muito marcados, muito evidentes, são manchas que às vezes formam manchas inteiras e a pessoa que se olha todo dia realmente quem, né, não gostaria de ter uma pele de pêssego, uma pele limpa, sem manchas. Então, ele é um processo de difícil tratamento, mas existe um controle, tá? Mas o que a gente percebe que piora, né, as manchas? A exposição à radiação solar. Então, nos períodos de verão, ou até, assim, a radiação, na verdade, infravermelha, que, na verdade, é o calor, né? Propriamente dito, também pode piorar. Então, a época de verão é a época que os pacientes voltam do verão desesperados, os pacientes, né, tanto mulheres quanto homens, porque, na verdade, no verão, tudo se intensificou. Todo aquele cuidado que a gente teve na época de inverno, ela aflorou na pele. E isso porque, na verdade, o calor, o sol, às vezes até a parte hormonal mesmo da mulher, por isso que é mais comum em mulher, eles são fatores que podem piorar e podem fazer as manchas ressurgirem. Então, assim, o cuidado, até eu falo, o principal cuidado é o protetor solar, evitar a exposição se possível, porque é um pequeno descuido, é o suficiente realmente para as manchas voltarem. Mas é um cuidado contínuo e quem tem sofre disso e sabe como é importante manter aquelas manchas quietinhas e calminhas. Entendi. Mas... Eu vejo que nem nós aqui em Curitiba a gente não sofre tanto com o sol, né? Pelo contrário, às vezes é com a falta do sol, né? Então, quando surge o sol, a gente quer, né? Vitamina D e tal. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar os cuidados igual que se morasse na praia, assim? Exatamente. Então, assim, aqui, seja em Curitiba, seja em Campo Largo, né? Aqui no sul. Quando a gente tem, na verdade, aquele sol gostoso, que até acho que faz bem, né? Faz bem para a cabeça. A gente pode até tomar o solzinho um pouquinho no corpo. Na verdade, em relação à vitamina D, isso é bem discutido. Na verdade, são 5 minutos diários de sol, mas que não precisa ser necessariamente no rosto. Pode ser no antebraço, em qualquer outra região. Por sorte, existe a suplementação de vitamina D, então, para suprir essa falta. Mas, assim, o que eu digo é que mesmo no frio, a gente precisa se proteger, principalmente quem tem melasma, tá? Falando nisso. Porque seja no calor, no verão, no inverno, em qualquer estação do ano,
A radiação UVA, que é aquela que é constante durante o dia todo, não a radiação UVB, que tem o pico de ação, né, ali no meio-dia. A radiação UVA, que está presente mesmo no mormaço, em tempo fechado, ela, na verdade, é a principal radiação responsável pela intensificação do melasma. Então, por isso que, na verdade, quem tem mancha ou quem, né, quer se cuidar, não só pelas manchas, mas pela saúde da pele, deve usar realmente o protetor solar e deve ter os cuidados em todas as épocas, em todas as estações do ano. No inverno não dá para ficar mais tranquilo, Não. pegar uma folga, né, dos cremes, dos protetores, infelizmente, não. E é nessa época que a gente acaba fazendo até uso de cremes mais fortes, né? Então, geralmente é a época que a gente pede até para os pacientes cuidarem mesmo com protetor. Mas, na verdade, para poder fazer toda aquela rotina que a gente acaba aproveitando a época do ano com menos exposição para fazer um tratamento na pele. Entendi. E, doutora, nós dentistas trabalhamos com a luz, né, do consultório muito intensa, forte, né, quente, ali perto da gente. E eu mesma tenho melasma. Não sei se na gravidez deu uma piorada. E aí, consultando com a doutora, você vai ver a necessidade de passar um creme para o melasma. E aí, por cima dele, que a gente passa o protetor solar. Isso, na verdade, assim, a gente vai em conjunto avaliar a tua pele, né? Ver o que realmente você tem e vai começar um tratamento para isso, tá? Então, assim, seja com clareadores, seja com antioxidantes, mas, na verdade, o protetor solar em relação ao tratamento do melasma, eu sempre digo que é o principal, é a peça-chave no tratamento, porque além de proteger contra o ressurgimento da mancha, ela, na verdade, vai proteger e vai fazer com que devagarinho a pele vá clareando lentamente. Mas, em relação daí à ordem do tratamento, existem várias opções de tratamento, tá? E se a gente for optar, às vezes, por um clareador, geralmente durante o uso de dia, os clareadores para uso diurno são mais delicados. Em geral, a gente usa o creme clareador ou a vitamina C antes, que acaba sendo um antioxidante, um clareador, e o protetor solar sempre na sequência. Muitas vezes o que a gente vê hoje é que existem protetores solares que têm efeito de base, e isso acaba sendo um efeito coringa, uma coisa muito prática, que não só faz uma proteção de barreira com a cor, como já deixa a pele mais mascarada, bonita, com aspecto mais homogêneo. Então, se a gente for escolher a ordem entre protetor, cremes, né? Protetor, que seja, se fosse possível, um protetor com base, ou o protetor e, na sequência, a base que te agrada melhor e que faz mais um efeito de cobertura, que fique de um aspecto que você se goste. Tá? Perfeito. Então, essa seria mais ou menos a ordem para ajudar na rotina da manhã. Mas Lembrando de reaplicar o protetor ao longo do dia. E para isso existem vários artifícios. Existem pó mineral com protetor solar, existe pó compacto com protetor solar. Existem protetores solares em bruma, que você, como se fosse um spray, que você reaplica por cima de toda a tua maquiagem. Prático, né? Sim, daí você vai conversar com o teu médico e ver qual a opção que se encaixa melhor à tua rotina, que se encaixa melhor ao teu tipo de pele. Às vezes a pele é mais oleosa, a pele é mais seca. E é nisso que a gente vai junto, te dando, assim, um guia para que você perceba o que se encaixa melhor na tua rotina de dia mesmo, que seja praticável. Que legal, exatamente, porque a reaplicação é mais complicada, né? Sim. Interessante. Mas uma dúvida que eu tenho, né? A parte que nós homens, apesar dos homens estar cada vez mais entrando nesses cuidados, os homens né? estão se cuidando bastante. Isso é importante, né? Eu vejo por mim também, e o que a gente tem dificuldade, sim, é quantas vezes tem que aplicar esse protetor? Tem algum protetor coringa que a gente possa usar, ele dura mais tempo na pele? Porque a mulher tem mais facilidade para ter esses cuidados, né? Sim. Nós homens, confesso para a doutora que eu já comecei muito tratamento, quando eu vou reaplicando, quando eu vou passando uma vez por dia, e quando eu vou passando um dia sim, um dia não. Então, e a gente está numa idade que a gente se preocupa com o envelhecimento, com a pele, né? Que é tão bonita
a gente vê aquela pele Bem cuidada. bem cuidada, né? Sim. Então, eu digo assim, não é só para os homens que é mais difícil, para a mulher também é difícil. Só que isso vai depender da prioridade de cada um, né? Então, não é algo fácil para ninguém. E, às vezes, até por isso que às vezes, é importante, você acaba tendo e revisitando o teu médico para dar dar aquela ajuda, ó, não, tenho que fazer. Então, não é fácil para ninguém. Uma outra dica que eu acho que eu vou fazer é acordar um pouco mais cedo também, né? Daí eu Sim, tenho que acordar um pouco mais tem, cedo. não, já mas passar... hoje existem formas tão práticas, como um hidratante, que sabe, um protetor que tenha já um efeito hidratante que você lave o rosto de manhã e aplique ele. Então, assim, isso depende de como você otimiza a tua rotina, né? Mas, assim, quanto reaplicar? É difícil dizer assim para você, ó, em teoria, né, fala-se para reaplicar a cada 2, 3 horas, mas a gente sabe que isso é inviável. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, aplica cedo, ali por 11, 11h30 reaplica, daí no meio da tarde. Então, assim, umas 3 vezes se você conseguir, ok, mas assim, a gente sabe que isso é difícil. Para mim é difícil. Eu sou dermatologista, trabalho na área e eu sei que às vezes para mim isso passa. Sim, é feio falar aqui, mas eu tô sendo sincera. Mas tem os filhos para cuidar. Sim, a nossa rotina não é só isso, né? Sim. Tem muito mais. Mas por isso que eu falo, existem coisas até coisas coringas e práticas que se você vai de um lugar para outro, que tenha no carro para fazer essa reaplicação. No trânsito dá para fazer também? Se você estiver em segurança, sim. Na hora que estiver parado. Sim. Mas existem várias formas para te ajudar. Porque às vezes eu vejo no trânsito os meninos já passando. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não levar uma multa. Exatamente. Né? Mas eu acredito que o homem, pelo menos cuidando, escolhendo um produto mais adequado, né? Conforme pro teu tipo sua de dermatologista, pele. isso, passar um protetor solar. Né, eu que não sou da área, mas porque eu vejo meu marido, né? Por exemplo, a gente vai passear de barco e ele nunca quer passar nada porque ele se incomoda muito com a oleosidade da pele dele, com as espinhas que aparecem depois de passar protetor. E aí eu falo, mas não, olha, esse aqui é para pele oleosa. Tá? Nossa, ele não passa. Ele não passa, não... Então é difícil mesmo. O homem, ele é mais prático, parece que pega o primeiro que vem na prateleira. Mas, ó, o que eu percebo é que o homem é muito resistente, mas se ele percebe que agrada, os homens são os mais... como que eu posso falar? Quando eles assumem algo, eles são mais disciplinados do que a mulher. Mas, às vezes, falta o toque dele perceber e gostar daquilo, né? Então... Exato. Mas eu acho interessante sempre estar reagendando consultas com um especialista para realmente estar relembrando, né? Sim, para dar. Assim como quando você vai no nutricionista, você entende? Ou no dentista, na tua limpeza de dente lá a cada 6 meses. É a época de você relembrar dos teus cuidados, né? Dos cuidados não só pela beleza, mas principalmente pela saúde. E tá tudo interligado, né? Um dente saudável é um dente bonito. Sim. Uma pele saudável é uma pele bonita. Não é isso que... sem entrando em pormenor, mas é isso. Uma pele bonita é aquela pele que você vê, nossa, tá com cara de saudável. Que bonito. Ou o dente bem cuidado, limpo. Tem coisa mais bonita do que você vê isso. Você vê uma pessoa caprichosa, com cuidado que... com autocuidado. Sim. Eu vejo, para mim, é um sonho. A cuidar da minha pele, poder estar, né, tratando... para mim isso é um sonho, exatamente. Uma sensação muito boa, né? Muito bom mesmo, você poder cuidar da sua pele e estar acompanhando. E o interessante de a gente estar sempre em busca de informação, né? Para ter essa melhora da saúde como um todo, né? Exatamente. Então, desde que tem sabonete que a gente usa para o corpo, dá para usar um sabonete diferenciado para o rosto, né? Sim, na verdade, a pele do rosto é uma pele, né, delicada, é uma pele muito exposta. Tem pessoas que têm a pele do corpo extremamente seca e a pele do rosto oleosa, e vice-versa, né? Então, a pele tem um pH do rosto, ela é mais delicada, ela é específica. Então, assim, usar, às vezes, um sabonete específico para o teu tipo de pele, que preserve aquela gordura, a gente tem, né, a oleosidade, mas que preserve a oleosidade saudável, mas que tire as substâncias que te deixam incomodado, até para o marido da Poli, né, da doutora Poliana, que fala, pele oleosa. Existe sabonete que tira essa oleosidade de excesso e que deixa um aspecto
muito mais agradável, né? E isso é um cuidado, né? Com essa pele. Às vezes, uma pele mais sensível, até agora começando a esfriar, a gente percebe que as peles de algumas pessoas que têm mais sensibilidade, mais reatividade, com uma tendência de rosácea, né, a gente às vezes precisa adaptar até o sabonete para algo que tenha um leve efeito calmante, que tire ainda menos a gordura. Existem sabonetes tipo Sindet que não fazem espuma. Às vezes a pessoa estranha inicialmente, mas você percebe que ela só remove a parte ruim da oleosidade e que deixa um aspecto sem ficar tão ressecado e uma sensação agradável e que proteja a pele das reatividades do frio e assim por diante, né? Certo. E para nós homens, assim, o pós-barba, ele tem para cada pele específica? Tem gente que às vezes a gente fica bastante irritado. Isso, assim, na né? verdade, nos cremes pós-barba, geralmente ele tem substâncias que têm um efeito calmante, seja aloe vera, e daí, na verdade, assim, dizer que existe um tipo específico, o que eu digo assim, é que a pele do homem, em geral, ela é um pouco mais oleosa, então eles têm algo mais direcionado para esse tipo de pele, né? Mas que eu saiba, não existe um pós-barba, pele oleosa, pele seca. Entendi. Mas eu acredito que existe um pensamento, uma generalização de que a pele masculina é uma pele um pouco mais oleosa. Então, em geral, eles acabam, algumas vezes, agregando coisas para controle dessa oleosidade. Mas, em geral, os pós-barbas têm efeitos calmantes na fórmula, para que fique para que aquela irritação até do gilete, né? Que ele acalme um pouco mais. E daí, falando de barba, entrando nesse assunto, existe, na verdade, um jeito, né, melhor para não ter tanta irritação, um jeito de barbear. Para quem usa gilete, na verdade, usar o gilete no sentido do crescimento do pelo. Só que o que a gente percebe é que a pele, às vezes, não fica tão lisa, né? Então, fica... Mas isso faz com que evite o surgimento daquelas pseudofoliculites da barba, que o crescimento do pelo, ele enterra na pele e ele começa a formar pústulazinhas. Mas isso acontece se você tira bastante o fio no sentido oposto, né? O ideal é sempre fazer sempre no mesmo No sentido, movimento, isso. sempre. Daí tem uma região, às vezes, da barba que a barba cresce em vários sentidos. Daí ali é o desafio, do homem. Às vezes eles optam até por outros tratamentos para tirar, realmente remover o pelo definitivamente naquela região. Né? Eu percebo uma coisa que é legal também na especialidade de vocês, é na adolescência, assim, a pessoa que tem espinha, faz aquele tratamento de pele, muda a autoestima da pessoa, né? Bastante. Então, e é a fase que eles estão se descobrindo, né? A gente percebe, às vezes, tem alguns pacientes que têm uma acne muito grave, a gente acaba, né, optando por tratamento até com medicamentoso oral, e a gente percebe como eles desabrocham. Sim. Quando a gente faz um tratamento bem feito, na hora certa. E isso pode refletir na vida inteira, né? Antigamente não existia tratamento. Pessoas que ficaram com marcas de acne por uma vida inteira, né? Sim. Hoje a gente não vê mais tanto isso, né? Até assim, se acontece, a gente até se culpa por não ter feito um diagnóstico mais cedo, né? Entendi. Mas isso realmente... muda a vida da pessoa, né? Eu percebo. É muito bom ver a gente acompanha, a ela tem auxiliar nossa, né? Que normalmente são meninas mais jovens. Sim. Que elas trabalham com o sonho de ir no dermatologista, Sim. de tratar e tem um resultado e elas vão ficando mais autoconfiantes, né? Sim, exato. Na verdade, isso reflete para ver como a nossa autoestima, né? Reflete diretamente no nosso desempenho profissional, pessoal. E é gratificante estar junto nessa... Sim. Eu falo nessa empreitada, nesses tratamentos, é muito bonito. Tem vários tipos de tratamentos, são tratamentos mais longos, tem medicamentosos. Sim, isso a gente tem que daí avaliar caso a caso para ver qual seria a indicação, a melhor indicação, né? Sim. E quais as dicas que você acha importante, né, para a gente carregar aqui com a gente em relação a essa meia-idade que a gente está também, para a gente já ir se prevenindo, né?
para o envelhecimento, para chegar com um aspecto mais saudável, um aspecto bonito. O próprio envelhecimento, Sim. ele tem suas belezas, né? Sim, exato. Então, que nem nós na odontologia, a gente também gosta de ver o sorriso ali. A pessoa com uma certa idade já vai demonstrar desgaste nos dentes, né? Sim. A gengiva já vai estar retraída, né? Então, cada pessoa tem um biotipo ali que, Sim. deixando com saúde, né? A gengiva saudável, sem cárie, sem ausência de dentes, né? Nós já vamos acompanhando esse paciente e a nossa intenção é ele chegar na velhice com os dentes e a gente ir motivando ele a cuidar dos dentes. Então, é o nosso objetivo. Antigamente, os dentistas acompanhavam os pacientes e no final da vida do paciente estava fazendo uma dentadura, né? Sim. Então, porque não tinha tantas técnicas Não tinha tanto recursos para a manutenção do dente ali, né? Sim. Então, nós já vamos acompanhando justamente para a gente envelhecendo e o nosso paciente envelhecendo com um dente perto da gente, né? Sim. Então, que dica que a doutora passaria para nós para a gente ter esse envelhecimento com uma pele bonita, saudável? É óbvio que ela vai também sofrer esse processo Sim. natural, né? Tá, então, assim, quando eu falo de envelhecimento, né, falando de pele, pensando assim na beleza, não só na pele com saúde, mas as pessoas que procuram envelhecer bem, envelhecer bonitos. Não estou puxando a sardinha para o teu lado, mas eu vou falar algo que eu acho muito importante. Na verdade, a estrutura do osso do rosto é a base da nossa estrutura e a base do envelhecimento. E a estrutura dos dentes, ela está totalmente interligada com a estrutura óssea do rosto. Então, se eu puder dar uma dica atrelando a sua área, eu diria, mantenha seus dentes bem, porque a raiz dos dentes, né, elas estão todas estruturadas nos nossos ossos, e isso faz com que o nosso processo de envelhecimento, se você tem os teus dentes originais, toda essa estrutura óssea fica mais forte e o teu processo de envelhecimento no rosto vai ser muito mais saudável. Então, comece com um bom dentista te acompanhando e mantendo os teus dentes bem, assim como você falou. Só, é importantíssimo os dentistas. É importante, aí, sim, né? Muito. Essa é a base. Às vezes, se você não tem uma boa estrutura de dente, se eu for fazer algum processo de tratamento no teu rosto, seja com um preenchedor de ácido hialurônico, ou algum bioestimulante de colágeno, se eu não tenho uma estrutura óssea boa, eu vou trabalhar muito mais, eu vou me sacrificar muito mais e às vezes eu não vou conseguir o resultado que eu espero. Então, mantendo isso bem cuidado e bem, você já está com uma largada na vantagem em relação ao resto, de quem não tem. E daí, falando da pele, né? Quando eu falo um autocuidado, de cuidado teu pessoal diário, é você ter um bom protetor solar que te acompanhe uma vida inteira, tá? Então, diariamente, isso, se você tiver que escolher entre, eu preciso saber o que eu escolho. Se você puder escolher apenas uma coisa, seja um creme anti-idade, seja um sabonete, seja um protetor, escolha o protetor, porque ele, na verdade, vai te proteger e vai preservar o que você tem, suas fibras colágenas, suas fibras elásticas, vai proteger as suas células da pele no processo de envelhecimento, seja para envelhecimento como para câncer de pele. Então, tenha um bom protetor solar e se você precisar escolher um, que seja ele. Então, os pacientes que vêm, eu não tenho rotina, mas eu uso o protetor, não, você já está bem. Você entende? Você já tem um autocuidado. E esse, se você puder manter, é o cuidado que você vai manter com você. Que fique a nossa dica aqui. E daí, em relação a outros processos, daí você vai... É difícil eu dizer o que você tem que Tomar fazer. Tomar bastante água. E, na verdade, a alimentação, hidratação, isso está tudo interligado, né? Alimentos, então, isso. E daí você vai ver com a profissional que está cuidando de você o que é importante para você. E esse profissional, se for, sabe, um profissional que veja o teu jeito de ser e que sugira para você o que você precisa para ir mantendo essa tua pele bem, do jeito que ela é, evitando, às vezes, no formato do rosto, a gente tem alguns processos de envelhecimento, então a gente pode, às vezes, ir prevenindo e fazendo alguns procedimentos que segurem e que mantenham o teu jeitinho de ser, para que você mantenha uma pele com um aspecto bonito, saudável,
Na verdade, a minha ideia é que a gente mantenha sem exageros, cada um tem a sua linha mas assim, manter a tua naturalidade, a tua essência, mas mantendo você com uma pele bem cuidada, junto com os teus dentes. É como se a gente formasse aquela combinação perfeita ali, né? E a gente vê que a pessoa vai ter lá seus 70 anos, sei lá, 80, seja a idade que for, mas com um aspecto saudável, e é isso que é belo aos nossos olhos. Você entende? É isso que faz a expressão que ela passa, dessa coisa de bem cuidado, até de realização pessoal, é o que passa pra gente, que a gente... que é gostoso até de estar com aquela pessoa bem, né? O bonito enche os nossos olhos, não é verdade? Exatamente. Então, essa é a nossa busca. E eu hoje... acredito que seja a busca semelhante aos nossos valores aqui, né? Exatamente, muito semelhante. Hoje é prevenção, né? Então, na verdade, a gente não pode deixar de estar constantemente, que nem a doutora falou, fidelizar um dermatologista de confiança, um dentista de confiança ali. Tá com consultas periódicas, prevenindo, né? Pessoas em quem você confie, que você veja que são profissionais que são preocupados com o teu bem-estar. Que querem que você... Que a gente caminhe junto nessa jornada da vida, né? Com pessoas que a gente percebe que tem essa mesma preocupação, né? E a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que estar ligado em tudo isso, né? Sim, exato. Então, nós, dentistas, né? A gente vai reabilitar, devolver a mastigação para o paciente. Às vezes a gente tem que ver o hábito dele e encaminhar ele para conseguir mastigar melhor, uma educação alimentar, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma preocupação nossa também, né? Que é tão pouco hoje a gente enxergar o paciente só no dente, só na nossa... A gente está se tornando cada vez mais especialistas, mas não podemos deixar de... O todo, O todo, né? A atenção no todo, né? A área da saúde é um todo, né? Isso, exatamente. Então, acho que isso que é a grande desafio nosso da área da saúde hoje, o profissional que vive aquele mundo ali, eu acho que vai ter bastante dificuldade, né? Tem que estar aberto a outras especialidades, né? Sim, que nem o paciente chega no nosso consultório, o canino é um dos dentes mais importantes da boca. Ele tem uma raiz comprida, ele fica, né, bem na curva da boca, digamos assim. Então, ele é um dente extremamente importante. Então, o paciente às vezes quer extrair todos os dentes. A gente, meu Deus, você vai extrair um canino, você vai perder todo esse suporte. Já vai chupar a boquinha para dentro, já vai as expressões e tal. Então, a gente tem que estar alerta para esses cuidados, né? Isso, e conhecer, né? Profissionais de outras áreas que pensam esse como intercâmbio, né? Exatamente, que nem você falou, é um desafio para nós. A gente está observando o paciente num todo e está falando com ele, né? A importância que ele não vai lá numa dermatologista para fazer, né? Para mudar o rosto, fazer uma harmonização. Ele vai lá para fazer um acompanhamento, para cuidar também da pele dele, que é muito importante, né? Agregar isso ao sorriso. Então, esse é o que eu vejo que é o nosso desafio, exato. Conhecer cada vez mais profissionais que pensam que nem a gente, em tratar o paciente, né? E manter a saúde, o bem-estar. A saúde, o bem-estar, as características próprias de cada um. E para a gente estar conversando com ele, entrando nesse assunto, para estar encaminhando também para outras áreas. E esse podcast nosso, a intenção nossa, esse papo com especialista, é justamente esse. Sempre está trazendo profissional, especialistas, né? Médicos, psicólogos, psiquiatra, da área de esporte também, justamente para a gente poder estar passando algumas dicas, né? Olha só quanta coisa que a gente aprendeu aqui hoje com a doutora. Quantas dicas boas. Meu Deus. Saindo daqui hoje já vou marcar minha consulta, já vou agendar a cada 6 meses. Ela é maravilhosa. Imagina, Poli, obrigada. Eu sou fã. Senão a gente comenta, né? Senão veio aquele paciente infartado, né? Que a gente fala, o paciente que já está com a pele toda detonada, ou que já vem com a boca doendo, com infecções. Então, se a gente conseguir fidelizar, né, os nossos pacientes e tratar a prevenção, eu acho que é o grande desafio, né? Isso. Cuidado integral, né, do indivíduo. Esse cuidado em todos integral. os sentidos, né?
Por isso que eu acho muito interessante a tua iniciativa. Fico muito honrada em participar desse primeiro Olha só. papo com Nossa. especialista. Desejo muito, assim, que você tenha muito sucesso nessa caminhada, que você traga muitas coisas boas para os teus pacientes, para quem segue você, e que eu sempre esteja aqui à disposição para ajudar, Obrigado, tá? Com certeza. Vamos deixar os contatos da doutora aqui também no podcast, o Insta, né? Joia. Para a Eu pessoa que agradeço. tiver interesse, né, pode estar entrando em contato, marcando, agendando uma consulta, para daí fazer uma consulta mais específica, né? Quando eu falo né, em saúde, a gente pensa na saúde dos dentes, de tudo, mas como a disposição dos dentes pode mudar toda a conformação do rosto, né? Perfeito. Exatamente. Então, pode ter um dente tortinho, ok, mas às vezes toda a estrutura, e quando a gente fala na parte, né, das crianças que estão tendo a tua formação óssea, que o diagnóstico, né, preciso do especialista em ver como isso vai evoluir para a idade adulta e como isso pode ser replanejado, prevenido, né, e isso eu acho que vai refletir até no efeito, eu falo, estético do rosto, né, então como uma pessoa boa nessa área pode mudar a vida de uma criança para a sua vida. A gente falou de acne, né, do adolescente, mas às vezes a gente tem que pensar na parte dos dentes, que isso pode mudar totalmente a estrutura óssea e do rosto do paciente, né? Como é bom você ter um especialista que consiga fazer esse diagnóstico e acompanhamento precoce. Exatamente. Tem muitos pacientes que chegam no consultório, né, e os pais juntos, com essa dúvida. Se devo ou não colocar o aparelho no meu filho ainda, né, com dente de leite, por exemplo. E a gente consegue diagnosticar, sim, através de uma documentação ortodôntica, de uns estudos, né, que o paciente realiza antes da gente colocar o aparelho, consegue ver se tem realmente essa diferença óssea, né, de estrutura óssea, e a gente consegue trabalhar com isso precocemente. Então, a gente entraria com os aparelhos ortognáticos, né, ortodônticos. Preventivos? Isso, corretivos. Não Preventivos, os preventivos, exatamente. Geralmente, no modo geral, eles são móveis, né, não são fixos. Então, provavelmente, se esse paciente vem na idade certa, a gente coloca o aparelho correto que é necessário, a gente vai conseguir, sim, diminuir o que poderia ser um paciente cirúrgico futuramente, né? Sim. Então, a gente consegue, e é muito importante ele vir na idade certa para a gente colocar esse aparelho. Outra coisa que eu vejo também bastante, quando o paciente realiza a documentação ortodôntica e vem os modelos, né, da boca dele, a gente consegue analisar como que é o arco, a estrutura de cada um. Tem gente que é mais triangular, tem gente que é mais quadrado, oval, né? Cada indivíduo tem o seu jeitinho ali. Então, a gente consegue manter, através, né, desse estudo, né, no diagnóstico, essa característica dele, realizando todos os arcos ou os alinhadores, hoje em dia que a gente está trabalhando bastante, conforme esse inicial dele, mantendo essa característica dele, ou triangular, ou oval, ou quadrado. Então, tudo isso é bem importante. Para que ele mantenha a essência para dele, que ele mantenha, né? A essência dele. Mas com uma evolução melhor para o processo do crescimento. Isso mesmo. Desenvolvimento do Exatamente. rosto. Então, é o diagnóstico, né? Bem feito, e esse carinho, esse cuidado durante o tratamento com cada indivíduo, que vai fazer com que mantenha essas características. Eu conversei mais com a doutora, que a doutora Poliana vai estar nos acompanhando aqui direto nos próximos, né? Mas realmente o alinhamento, os dentes tortos, o alinhamento muda todo o rosto da pessoa, né? Sim. Às vezes uma arcada, né, mais estreita por um paciente que eu sei que é respirador bucal,
Se for feito um diagnóstico quando novinho ainda, em que está tudo mais molinho, a pessoa consegue trabalhar melhor. Eu sei porque eu fiz isso. Eu fui respiradora bucal quando nova. E minha família tem essa tendência. Mas se você faz todo o tratamento precoce de alargar a arcada, isso vai mudar todo assim, o jeitinho do rosto, do sorriso, dos sulcos, né? O famoso bigode chinês que os pacientes se preocupam. E às vezes podia ter sido, não que seja só isso, mas tem situações que podem ter sido prevenidas durante o processo de crescimento, né? Então, Exatamente. daí a importância de também ter um bom ortodontista para prever isso, não só pela saúde dentária, mas pela formação ali da estrutura, da disposição dos dentes, né? Exatamente isso. Tá tudo interligado, né, doutora? Para já favorecer o crescimento da criança, para crescendo, evitar... exato, crescendo e ficando bem, assim, ficando até com a estrutura melhor no processo de envelhecimento lá na frente. Até na mordida, na arcada, né? Em tudo, eu acho que pode ser tudo prevenido. Vamos falar com a doutora Poliana daí nesse caso. E sempre vai surgir novas tecnologias, novos mecanismos, novos produtos, né? Sim. Que favorece os pacientes e nós também, a gente trabalhar com eles, né? Exatamente. Favorece o nosso trabalho também, né? Então, isso daí é maravilhoso, a gente estar sempre em busca desse conhecimento, em busca disso, e é tão legal você ajudar, né? Nossa, tipo, essa é a nossa satisfação, né? Exato. É para isso que a gente está indo atrás, por isso que a gente estuda tanto, Sim. Por isso que a gente vai atrás de tudo que é melhor e de mais novo, para ver o que é melhor, o que propagam que é melhor, mas será que é bom mesmo? Vamos atrás. Então, essa é a nossa busca. Eu acho que a gente está em sintonia nisso. E a gente vive um mundo hoje que a informação é tão fácil. Tão fácil e rápida. Pode falar o que quiser, o que acha. Isso. Mas a gente tem que filtrar isso tudo, né? Tomar cuidado. Então, o que eu falo para os nossos pacientes, né? Procura, né, o histórico, estude o profissional que vai te atender. Sim. Veja se ele é especialista, né? Então, fuce um pouco a vida, não sai acreditando em tudo, né? Sim. Apesar de cada um ter um jeito de trabalhar e tal, e aquele que você se sentir seguro, pegue, né? Abrace, Sim. né? Não é por R$100 a mais, a menos, que vai fazer a diferença, né? Eu falei isso, é a dica que eu passo para os nossos pacientes, né? Então, tomar esse cuidado, né? Porque tem muita informação, né? A gente sempre está em busca dessas informações e a gente vê que tem muitas informações que não são corretas, né? Então, a gente tem que estar alerta e ter a sabedoria para discernir. E ter profissionais bons nos acompanhando para nos orientar, né? Para mostrar, ajudar, olha, né? Isso parece bom, mas existem todos os prós, todos os contras, vamos dosar junto, né? Vamos fazer essa escolha junto. Existe a possibilidade, mas um profissional que você veja que é correto, que consegue te passar a parte positiva e a parte negativa, porque tudo tem os dois lados, né? Sim. Então, tá aí ter um bom profissional com você, em quem você confie e que te acompanhe. E nós, por sermos da área da saúde, às vezes o paciente chega com bastante questionamento. Sim, né, eles chegam já querendo um tratamento específico, né? Então Não sei se para vocês isso acontece. Ele já chega querendo, calma, vamos ver o que você tem. Vamos primeiro analisar, diagnosticar e ver se realmente isso é necessário ou se é indicado. Exatamente. Sim. Mas a gente vai pegando uma bagagem que a gente consegue se impor, né? E determinar isso. Na verdade, a gente consegue mostrar para eles, né? A parte positiva ou não. Eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio, né? Sim. Mas a gente consegue, acho que com a nossa maturidade de vida, né? Assim, de maturidade de profissional mesmo. Você consegue mostrar o que é bom e o que não é. Se impor, eu fui sim, meio palavra, mas você consegue demonstrar para ele. E a gente tem uma noção, né, muito importante do que é. Então, você consegue mostrar os pontos que você avalia
E ele vê se ele realmente pensa dessa forma ou não, né? Daí a identidade com a identificação com o profissional que cuida de você. Exatamente. Porque às vezes ele chega com alguma modernidade, alguma coisa, e é Sim. normal, às vezes você fala mesmo, calma, eu vou estudar, vou ver, eu vou trocar uma Sim, ideia. vamos Então, avaliar essa se isso é humildade é real. legal também. Isso, porque tem tanta porque coisa. a gente não sabe tudo. A gente Sim. tá sempre em busca, mas Pra realmente... ti deve aparecer com uns cremes malucos lá e faz umas técnicas diferentes, se isso funciona, você, né? Meu Deus, a gente tem que dar uma estudada nisso antes, né? Exatamente. Então é importante ter essa confiança, ter pessoas boas por perto, né? Sim. É, E profissionais que estão sempre em busca, em né? busca. Nunca É. paramos, né? Essa é a nossa função aqui. Que é o que, né, deixa, é o que nos move, é o que a gente, Sim, né, é sempre a nossa prazer, né? busca. Mais uma vez, obrigado vocês duas, né? Obrigada a vocês. Obrigada, doutora Paula. Poliana. Obrigada. Foi Obrigada. tão do coração. boa a conversa que fluiu muito bem, né? Apesar Foi. de ter sido a primeira, assim, Sim, nós estávamos mas- um pouquinho tenso, né? Eu estava um pouco tenso, mas foi muito bom. Não poderia ser melhor do que começar Foi um contigo. prazer estar aqui com vocês. E se precisar, estaremos aqui em outras. Ah, legal. Verdade. Obrigado, doutora Poli, também. Imagina. Né? Ajudar o irmão aqui também nesse primeiro podcast, né? Obrigada a vocês, gente. Deus abençoe. Obrigada do coração, doutora Paula. Tava muito bom mesmo a conversa. Obrigada, doutor Renato. 2 profissionais que eu admiro muito. É isso daí, pessoal. Então, agora os próximos, cada próximo episódio a gente vai estar trazendo um profissional da área da saúde para a gente estar com esse papo descontraído, passando informações e algumas dicas. Então, o meu agradecimento a todo mundo aí, tá bom?